Olá, hoje eu vou falar com vocês a respeito de algumas técnicas de acesso à cirurgia. Muitas das vezes os pacientes eles ficam surpresos quando nós falamos que vamos operar a coluna cervical, por exemplo, pela via anterior, que é pelo pescoço. Então eu vou mostrar para vocês hoje alguns aspectos técnicos da cirurgia de coluna que nós fazemos com relação aos acessos, por onde nós entramos para chegar na coluna, seja ela cervical ou lombar. Então, por esse modelo, nós conseguimos ver aqui, a parte azul é a parte da coluna torácica, a parte verde é a coluna lombar, a parte laranjada a parte da coluna sacral e a pelve. Então, a parte anterior da coluna, a parte posterior da coluna. As técnicas mais consagradas são as técnicas por via posterior. Nós temos duas basicamente. A PLIF ou PLIF, onde nós entramos aqui pela parte posterior da coluna, retiramos um fragmento ósseo ou um pedaço aqui da vértebra para termos acesso à raiz do nervo e posteriormente ao disco aqui na frente. Outra técnica bastante costumeira para nós é a TLIF ou TLIF, onde nós entramos transforaminal. Não é por via posterior, e sim um pouquinho mais lateral, onde nós entramos aqui pelo forame. Nessa técnica é necessária a retirada desse fragmento ósseo, mais um pedaço da articulação, para que a gente consiga acesso ao disco. Outras técnicas mais modernas são as técnicas por via lateral, onde nós entramos aqui pela musculatura da lombar e conseguimos acesso direto ao disco, e também a técnica por via anterior, onde nós conseguimos, através de um acesso pela cavidade abdominal, nós conseguimos acesso a todo o disco da coluna. Cada técnica tem as suas indicações específicas, cada técnica tem as suas vantagens e desvantagens. Daí a necessidade de uma boa avaliação pré-operatória, de uma boa relação dos exames de imagem com as suas queixas clínicas, para nós podermos escolher a melhor técnica. Então, vocês viram aí as opções técnicas que nós temos de acesso à coluna, por via posterior, lateral ou anterior. Reforçando, cada uma dessas técnicas tem suas indicações específicas, cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Daí a necessidade de uma avaliação por um cirurgião de coluna especialista e principalmente com experiência na realização de cada uma das técnicas. Agora, vou falar com vocês a respeito da cirurgia da coluna cervical. Por que nós operamos pela via anterior, no caso da coluna cervical, pelo pescoço? É um acesso que nós fazemos aqui na parte anteromedial, anterolateral do pescoço e conseguimos um acesso direto até a coluna. Eu vou explicar para vocês no modelo como que funciona isso. Aqui nós temos um modelo semelhante ao segmento da coluna vertebral lombar, mas nós vamos usar ele como exemplo para também explicar a respeito da coluna cervical. Então, somente reforçando o que a gente falou em outros vídeos a respeito do acesso pela via posterior, onde nós abordamos a coluna através aqui de cortes no osso, para que nós retiremos essa parte óssea e teremos acesso aqui à raiz e ao disco da coluna, beleza? Agora, na coluna cervical, a gente tem a medula passando aqui. Então, a gente não pode entrar por via posterior e ficar manipulando essa medula. Seria muito difícil a gente entrar aqui por via posterior para chegar lá no disco, porque a gente vai ter que atravessar o canal onde existe a medula. Na parte da coluna lombar, nós não temos medula, somente o saco dural com as raízes. A parte neurológica medular, ela se concentra da parte lombar alta, em L1, L2, até a parte proximal, até o crânio e o cérebro. Então, na parte lombar, a gente tem mais facilidade de trabalhar nessa região posterior. Na coluna cervical, não. Então, na coluna cervical, a via preferencial é a via anterior, onde nós fazemos um acesso pelo pescoço, fazemos a dissecção muscular e conseguimos um acesso direto ao disco. Então, a gente retira todo esse disco, conseguimos retirar a totalidade dele, é um disco menor do que o da lombar. Quando você retira o disco da lombar, da cervical, você vai ter acesso direto ao canal medular. Então você consegue tirar as hérnias que vão estar localizadas nessa região, liberar os nervos com a visualização direta da medula, porém sem a manipulação ou sem a necessidade de manipulação dessa região. É como se a gente entrasse por aqui,
retirasse todo o disco, chegasse nesse ponto do canal, vamos visualizar diretamente a medula, conseguimos explorar esses cantinhos aqui para retirar as hérnias mais laterais, liberando as raízes do nervo, mas não precisamos manipular a medula. Após essa etapa do procedimento, nós vamos colocar uma prótese que vai ligar essas duas vértebras. Essas próteses vão ser fixadas na coluna de alguma forma, seja com parafusos, que vão um parafuso fixar no osso de cima, outro parafuso fixar no osso de baixo, ou até mesmo placas por via anterior. Colocamos a prótese aqui no lugar do disco e depois uma placa por via anterior para poder fixar. Então a gente aprendeu hoje a respeito das vias de acesso. E aí deu para entender por questões anatômicas por que na parte cervical a gente entra pela frente e na parte lombar a gente entra por trás. Na maioria das vezes as escolhas são essas, pois na coluna cervical você tem a medula, então não é aconselhável ou se torna muito mais necessário uma segurança para você poder manipular esse segmento. E na coluna lombar você não tem medula, você só tem a cauda equina, que é o saco dural composto das raízes. Então eles aceitam mais manipulação. Você pode entrar por via posterior, manipular essas estruturas para ter acesso ao disco. Tá? Já na coluna cervical, por via anterior, você tem acesso direto ao disco. A mesma coisa na coluna lombar. Quando fazemos o acesso anterior, por via abdominal, nós temos acesso direto ao disco. Porém, precisamos passar pela cavidade abdominal, e aí também tem suas particularidades no acesso. Mais uma vez, a gente reforça sempre a necessidade de uma avaliação específica, né, por um cirurgião capacitado e experiente em cada uma das vias de acesso. Não existe melhor, não existe pior, existe aquela mais indicada para o seu caso. Existe aquela que o seu cirurgião vai estar mais familiarizado e tenha mais experiência na realização. Portanto, faz necessário, mais uma vez, o que a gente sempre fala, a correlação dos exames clínicos com os exames de imagem e principalmente que seja por um profissional capacitado. Fica aí a dica de hoje e espero que vocês tenham entendido. Mandem suas respostas, suas perguntas, mandem suas dúvidas e assim que nós pudermos vamos conversar com todo mundo. Valeu? Excelente dia para todos.